Existe uma cela que não tem grades de ferro, não tem cadeado visível, não tem guardas na porta. Mas ela existe, e o que é mais perturbador, você mesmo a construiu, tijolo por tijolo, ao longo de anos. E quando alguém tenta abrir a porta, você não agradece, você ataca. Essa é a história de como o maior experimento de controle da história não foi conduzido por nenhum governo, nenhuma ditadura, nenhum regime totalitário. Foi conduzido por você, contra você mesmo. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar a uma caverna. Platão descreveu, há mais de 2000 anos, um grupo de prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna. Desde que nasceram, eles só enxergavam uma parede. Atrás deles, uma fogueira projetava sombras nessa parede. Sombras de figuras que passavam. E era tudo o que eles conheciam. Para eles, aquelas sombras eram a realidade. Eram o mundo inteiro. Agora imagine que um desses prisioneiros é solto. Ele se vira. Vê a fogueira. A luz dói nos olhos. Ele sente dor. Instintivamente, ele quer se virar de volta para as sombras, porque as sombras são seguras. As sombras são familiares. As sombras são o que ele sempre conheceu. Aqui está o detalhe que Platão deixou subentendido e que quase ninguém discute de verdade. Os prisioneiros não estavam apenas presos na caverna. Eles amavam as sombras. Esse é o ponto que muda tudo. Porque a maioria das pessoas, quando pensa na metáfora da caverna, imagina os prisioneiros como vítimas passivas esperando alguém que venha resgatá-las. Mas a realidade é mais incômoda do que isso. A maioria das pessoas, diante da luz, fecha os olhos e volta ao mundo das sombras. Pense nos sistemas de crença que você carrega, nas convicções políticas que nunca questionou, na religião que absorveu antes de ter idade para escolher, no estilo de vida que você mesmo admite que não te faz feliz, mas que você defende com unhas e dentes quando alguém ameaça tocá-lo. Por quê? Porque a caverna é segura. A cela é previsível. E a liberdade real, a que exige que você reveja quem você é, essa liberdade é perigosa demais. O brilho da verdade dói nos olhos. E a maioria das pessoas prefere a penumbra familiar a qualquer claridade desconhecida. Então ela fica. Não porque não tem escolha, mas porque a cela, com o tempo, virou seu lar. Em 1957, o psicólogo Leon Festinger observou algo que parecia absurdo à primeira vista. Um grupo de pessoas que acreditava que o fim do mundo chegaria em uma data específica se reuniu para aguardar o evento. A data passou. Nada aconteceu. E você imagina que, diante do fracasso evidente de sua crença, essas pessoas teriam recuado, reconhecido o erro, voltado para casa envergonhadas. Foi o oposto. Elas saíram às ruas com ainda mais convicção. Passaram a pregar com mais intensidade. A crença, em vez de desmoronar, se fortaleceu exatamente no momento em que deveria ter colapsado. Festinger chamou isso de dissonância cognitiva. E o que ele descobriu foi algo profundamente revelador sobre a natureza da mente humana. Quando uma nova informação colide com uma crença que já está instalada em nós, o cérebro não faz o que deveria fazer, que é avaliar friamente os dados e atualizar sua visão de mundo. Em vez disso, ele entra em colapso. Sente desconforto, ansiedade, uma dor psicológica real. E para aliviar essa dor, ele faz algo bastante criativo. Distorce a nova informação para que ela caiba dentro da crença antiga, ou a descarta completamente. Em termos práticos,
Isso significa que quanto mais você investiu emocionalmente em uma crença, mais difícil é abandoná-la mesmo diante de evidências em contrário. Isso não é fraqueza, é biologia. Mas o problema começa quando esse mecanismo, que existe para proteger a coerência interna da sua mente, passa a funcionar como um sistema imunológico contra a própria realidade. Pense em alguém que você conhece que permanece em um relacionamento claramente destrutivo. As pessoas ao redor veem o óbvio. Apontam, argumentam, apresentam fatos. E a resposta é sempre a mesma. Uma justificativa nova. Uma explicação diferente. Um rearranjo criativo da narrativa que permite que a crença sobreviva mais um dia. Ou pense em você mesmo. Em alguma área da sua vida onde você sabe, em algum nível mais profundo, que algo não está funcionando. Mas sempre que essa percepção começa a ganhar forma, algo dentro de você muda de assunto. Gera urgência em outro lugar. Faz você pegar o celular. Porque a dissonância dói. E o cérebro é muito bom em encontrar analgésicos. O pior de tudo é o que acontece quando alguém de fora tenta abrir essa porta. Quando alguém aponta para a sua cela e diz com clareza: "Olha onde você está", a resposta instintiva não é gratidão. É raiva, é defensividade. É um ataque à credibilidade de quem falou. Você não ataca o argumento. Você ataca quem argumenta. Porque no fundo, e isso é o que ninguém quer admitir, a ameaça não é a crença. É a identidade. É ao senso de quem você é. E isso o cérebro defende como se fosse a própria sobrevivência. Existe um fenômeno bem documentado no comportamento de elefantes criados em cativeiro. Quando são filhotes, eles são amarrados por uma corda resistente a uma estaca fincada no chão. O elefante tenta se soltar. Ele puxa, força, luta. Mas a corda é forte demais e ele é pequeno demais. Depois de muitas tentativas, ele desiste. Aprende que a corda é intransponível, que a estaca é permanente. Anos se passam. O filhote cresce. Se torna um dos maiores animais do planeta. Uma criatura capaz de derrubar árvores com o próprio corpo. E a corda continua lá, fina, velha, sem nenhuma capacidade real de contê-lo. Mas o elefante não tenta mais. Não porque a corda seja forte, mas porque a prisão não está mais na corda. Ela está na memória. Está codificada em camadas profundas do sistema nervoso como uma verdade irrefutável. Aquilo ali não se rompe. Agora pare um momento. Quais são as cordas invisíveis que estão prendendo você hoje? Não as que existem agora, mas as que existiram um dia. Aquela rejeição na adolescência que virou a certeza de que você não é digno de amor. Aquela falha profissional que cristalizou a convicção de que sucesso é para outros. Aquela vez que você tentou mudar e não conseguiu, e que agora funciona como prova definitiva de que mudar é impossível. O desamparo aprendido, conceito desenvolvido pelo psicólogo Martin Seligman, a partir de décadas de pesquisa, descreve exatamente isso. A mente aprende em situações onde o controle era impossível e carrega essa conclusão para contextos completamente diferentes, décadas depois, como se fosse uma lei da física. O problema não é a realidade presente. O problema é que você está usando um mapa do passado para navegar no presente. A corda que te prendia há 10 anos atrás pode não existir mais. A pessoa que te disse que você não prestava já não tem poder sobre a sua vida. O ambiente que te sufocava já foi trocado 3 vezes. Mas a prisão continua de pé. Não do lado de fora, do lado de dentro.
E o que é mais cruel nessa história é que ninguém de fora consegue te libertar dessa cela. Porque ninguém de fora pode entrar nela. Ela existe num lugar que só você acessa. No século XVIII, o filósofo Jeremy Bentham projetou um modelo de prisão chamado panóptico. A ideia era simples e aterrorizante em sua eficiência. Uma torre central. Em volta dela, celas dispostas em círculo. Cada cela com janelas que a tornavam visível da torre a qualquer momento. O prisioneiro nunca sabia quando estava sendo observado. Podia ser sempre. Podia ser nunca. E era exatamente isso que tornava o sistema tão eficaz. O prisioneiro, diante da incerteza, passava a se comportar como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Internalizava o guarda. Tornava-se sua própria vigilância. O filósofo Michel Foucault, 2 séculos depois, expandiu essa ideia para além das prisões físicas. Ele argumentou que sociedades inteiras funcionam sob essa lógica, que o controle mais eficiente não é aquele que usa força, mas aquele que faz você exercer força sobre si mesmo. Agora olhe para o seu próprio comportamento. Quantas vezes você não fez algo que genuinamente queria fazer porque imaginou o que os outros pensariam? Não o que pensaram de fato, porque talvez ninguém tenha sequer prestado atenção. Mas o que você imaginou que pensariam? Quantas vezes você se autocensurou antes mesmo de falar? Engoliu uma opinião real porque calculou previamente a reação de alguém? Quantas vezes você não tentou algo novo porque já tinha ensaiado, na sua própria cabeça, a crítica que viria de fora? As redes sociais transformaram esse fenômeno em algo sem precedentes na história humana. Cada post é uma cela com janelas abertas. Cada escolha de vida pode ser exibida, avaliada, quantificada em aprovação ou rejeição. O número de likes é um sistema de pontuação em tempo real para a sua existência. E o resultado é que passamos a viver não a vida que queremos, mas a vida que sobrevive à audiência imaginária que carregamos na cabeça. Não é o julgamento real que te prende. É o julgamento antecipado. É o guarda que você mesmo colocou dentro de si mesmo, que fala com a sua voz, que usa os seus medos como argumento e que se apresenta como bom senso, quando na verdade é apenas medo com nome trocado. Você construiu uma prisão e contratou a si mesmo como carcereiro. E o mais desconcertante de tudo é que esse guarda não protege você de nada que realmente importa. Ele só te protege da exposição, da vulnerabilidade, do risco de ser visto tentando algo e falhando. Em outras palavras, ele te protege exatamente das coisas que tornariam a sua vida mais real. Existe um experimento psicológico clássico em que ratos são colocados em uma caixa com uma saída claramente visível. Mas eles passaram tempo suficiente em um ambiente onde as saídas não funcionavam. E então, mesmo diante de uma saída real, muitos deles não tentam. Eles ficam parados, porque aprenderam que tentar não adianta. A pergunta que fica depois de tudo isso não é filosófica, não é abstrata, é direta e pessoal. Se alguém te mostrasse, com clareza, que a corda que te prende está podre, que a cela que você habita não tem teto, que o guarda que te vigia é uma ilusão que você mesmo alimenta, você sairia? Ou você encontraria um novo argumento para ficar? Porque a saída da prisão mental não exige força. Não exige recursos. Não exige que o mundo mude ou que as circunstâncias se alinhem. Exige apenas uma coisa que é simultaneamente a mais simples e a mais difícil de todas. Exige que você esteja disposto a não ser mais quem você decidiu que é. Talvez esse seja o retrato mais honesto de todos nós em algum ponto da vida.
Diante da evidência que contradiz a cela, fechamos os olhos. Diante da porta aberta, recuamos. Diante do guarda imaginário, obedecemos. A prisão mais sofisticada jamais construída não tem endereço. Não tem coordenadas geográficas. Não aparece em nenhum mapa. Ela está exatamente onde você passa a maior parte do seu tempo. Dentro da sua própria cabeça. E a chave, como sempre foi, está com você.